Hoje temos mais um livro sobre a Segunda Guerra. E a primeira? Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro A Rede de Alice, de Kate Quinn. Eu ia com grandes expectativas para este livro e já descobri que não posso ir com grandes expectativas para os livros, porque a partir daí eles acabam por não cumprir com essas expectativas. Este, de qualquer forma, eu estava mesmo com grandes expectativas, porque eu tinha visto opiniões de pessoas que eu admiro, pessoas com as quais na maior parte das vezes eu até concordo com a opinião delas e que me tinham dado grandes referências sobre este livro. No entanto, eu não lhe dei mais do que 3 estrelas. Porque eu passo a explicar. Este livro passa-se durante a Primeira Guerra Mundial, 1915, e passa-se em 1947, após a Segunda Guerra Mundial. E o facto de se passar em 2 tempos distintos, para mim, era uma coisa boa, porque eu gosto deste tipo de construção de livros. Portanto, eu à partida estava à espera de um romance que me agradasse, mais se não fosse logo por este pressuposto. A história de 1947 centra-se na história da Charlie. A Charlie é uma jovem que acaba por vir para a França porque engravida e, portanto, ela tem que vir resolver o seu problema e a mãe vem com ela nessa viagem para a Europa. Ela acaba por fugir da mãe e acaba por ir para Londres porque o fito dela não é resolver o seu problema numa clínica que a mãe iria levá-la, mas sim saber o que é que se passou com uma prima da qual ela não ouve falar há bastante tempo. E, portanto, ela quer saber aquilo que aconteceu à prima. E vai começar a recolher dados para tentar descobrir o que é que aconteceu à prima. Nessa viagem junta-se a ela uma mulher estranha, a Eve, que foi espia na Primeira Guerra Mundial. E é esta Eve que faz a ligação entre os 2 tempos. Ou seja, em 1915 nós temos a história da Eve e do que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, e em 1947 a Eve ajuda a Charlie, ou vai com a Charlie, ajudá-la a tentar descobrir o que é que aconteceu à sua prima. Portanto, este livro tinha tudo para eu gostar. E porquê é que isso não aconteceu? Porque eu achei o livro morno. Primeiro, se eu soubesse que este livro tinha sido escrito a 4 mãos, eu diria que os autores que escreveram a parte de 1915 e a parte de 1947 eram distintos, porque eu gostei muito mais da parte de 1915 do que a parte de 1917, inclusive a nível de escrita, das descrições, da forma como a escritora entrecruza os acontecimentos, da forma como ela nos faz vivenciar o que se passa naquela altura. Depois, é um livro morno, ou seja, é um livro onde não se consegue criar empatia com os personagens, onde eu nunca perdi a noção de que estava a ler um livro e, portanto, aquele envolvimento que livros sobre a Primeira ou sobre a Segunda Guerra Mundial ou livros históricos me costumam criar, em que às 2x3 eu quase que estou também lá a vivenciar aqueles acontecimentos e estou naquela época, eu nunca perdi essa noção. O livro nunca me marcou o suficiente para que isso acontecesse, nem nas cenas mais duras, ou nas cenas mais violentas, ou nas cenas onde era pressuposto isso ter acontecido. Isso fez com que o livro não lidasse comigo, portanto eu não consegui criar empatia com as personagens, não consegui criar empatia com a forma como a autora escreveu o livro, embora, continuo a dizer, tenha preferido a parte passada em 1915 do que a parte passada em 1947. Eu sei que esta é uma opinião discordante da maioria, a maioria das pessoas gostou deste livro, a maioria das pessoas achou o livro muito bom, deu-lhes classificações muito boas, mas na realidade comigo não fez o clique, não consegui que o livro me dissesse algo mais do que uma boa história. Para além disso, é uma boa história, mas é uma história já recorrente, ou seja, eu que já li muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a Primeira Guerra Mundial, achei esta história recorrente, achei que já tinha lido isto em algum lugar, achei que todos estes acontecimentos já nos tinham passado pela vista, não nos traz nada de surpreendente. Portanto, se calhar, para quem não leu muito sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a Segunda, é um bom livro para começar. Para mim, que já li alguma coisa, achei o livro morno. É a minha opinião sobre o livro, é aquilo que eu achei,
digam nos comentários se gostaram, expliquem porque é que gostaram. Eu gosto desta troca de comentários entre nós, porque às vezes vocês realçam um pormenor que a mim me escapou e que é fundamental para criar alguma ligação com o livro, mas, portanto, não se esqueçam de dizer o que é que acharam do livro, não se esqueçam de dizer se vão ler, façam os vossos comentários e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.